Olá a todos, meu nome é Alex, faço parte do grupo PET, Conexões de Saberes, aqui da UFG. A gente chegou na última parte sobre análises, simulações e análise, e essa última parte a gente vai falar sobre análise de Monte Carlo e worst case, para a gente pode traduzir como o pior caso. Bem, a gente vai utilizar esse circuito aqui, é muita informação, mas não se preocupem, vai ser um pouco bem explicado. É, o porquê que serve a análise de Monte Carlo? A análise de Monte Carlo é uma análise probabilística que vai analisar diversos dados do circuito e ela tem como função a gente informar um valor de erro, que é a tolerância, geralmente, de cada componente. Então, geralmente, quando a gente vai fazer um circuito, os componentes vêm informando que ele não opera exatamente naquela faixa. Então, ele vai ter um erro, tanto podendo ser positivo quanto ser negativo, uma taxa, porcentagem. Então, a gente vai usar essa tolerância, que é informada, e montar o nosso circuito aqui através do LT-Spice e ver mais ou menos qual é o comportamento dele nesses cenários. Então, a gente montou esse circuito aqui com uma fonte alternada, é, com diodos aqui, permitindo a passagem de energia assim, nesse sentido e nesse sentido. Aqui a gente tem um capacitor e um resistor. Como que a gente vai? Eu já deixei aqui, gente, porque é muita informação para eu ficar aqui digitando. Ia ser um pouco mais demorado, mas a gente mostra, eu vou mostrar passo a passo, mais ou menos, para vocês como que foi feito. Então, apertando com o botão direito aqui no resistor, a gente vai, ele geralmente vai aparecer numa fase mais básica. Vou mostrar aqui para vocês. Eu apaguei a fonte, mas não tem problema não, a gente puxa aqui outra. Então a gente vai apertar aqui, vem Advanced, Sign. Aí a gente vai colocar a voltagem dele sendo 0. A amplitude 17. A frequência 60. Vamos espelhar. Pô, mas eu voltei. Apertei o botão errado, gente. E espere a contra ué. Atrapalhando aqui a leitura do sistema. Colocamos nosso capacitor em 5. Do mesmo jeito, aperta com o botão direito em cima. Para você fazer isso aqui, você aperta a tecla U. Já vai como um micro. Essa informação, essa daqui é uma parte um pouco mais complicada. A gente vai fazer tipo uma função mesmo. Então a gente abre colchetes, informa MC, parênteses. MC é de Monte Carlo, resistência do resistor e a tolerância. A gente informa aqui a tolerância. Aqui essa função a gente viu na função degrau, é a função de tempo, saber por quanto tempo que a gente vai analisar ela, né? Então a gente pode vir em Simulator, Edit, Transiente e colocar aqui 50 milissegundos. MS é de 50 segundos, ok. E ele nos dá aqui já. Essa função a gente vai chamar o Direct Spice. A gente pode chamar através dessa caixa, mudando aqui para Spice Direct. Ou a gente já vê aqui direto que ele já aciona. A gente também pode apertar a tecla T, que aparece. Aí a gente tem que trocar de novo para Spice. Então o que ela quer dizer? Ponto, todas as funções começam com ponto, a gente coloca step, que é uma função que ela meio que vai fazer uma contagem, então de passo em passo, parando, transformando, run, que ela vai correr de 1 até 100, e que a gente vai informar de quanto em quanto que ela vai pular. E aqui nessa função, quero que ela corra de 1 até 100, pulando uma casa. Então vai ser 1, 2, 3, 4, por aí vai. Ok? Já não precisa dela, agora já está aqui. Nesse caso, a gente vai agora informar a tolerância que foi informada aqui no resistor. Então a gente precisa declarar ela também. Então, do mesmo jeito, T, né? Ou a gente pode vir aqui, mudamos aqui, ponto, parâmetro, tolerância. Aí a gente tem dois métodos de fazer. Aqui a gente pode informar, a gente chama aqui na resistência, chama um nome, declara o nome.
E depois a gente declara que essa tolerância, né, eu coloquei 5 aqui porque fica mais fácil de visualizar, é igual a uma porcentagem. A gente não coloca, a gente já coloca ela fracionada. Então aqui 0,05. Ou então a gente pode usar por Gauss mesmo. A gente pode colocar aqui 0. A tolerância A igual a H, parênteses, 0,05. Ok. Aqui eu não preciso colocar. Então eu vou simular essa função run. Vou medir. Ah, essa é uma coisa que eu acho que não tinha explicado antes. Eu quero comparar a diferença aqui na função, né? Na voltagem. Então eu aperto com um botão direito e seguro ele e venho aqui desse travado. Então a gente vai ter uma palavra. Uma palavra, não. A gente vai ter uma onda. E eu vou querer também ver o capacitor. Como que tá sendo a forma de onda dele. Vou mudar a cor para ficar melhor para a visualização. Então, a voltagem ela não vai alterar, ela vai ser uma faixa contínua. E se a gente vir aqui, dar um zoom na corrente que passa no capacitor, a gente pode ver que tem muitas. Aqui é um pouco mais difícil de ver, eu vou excluir a fonte. A gente pode apertar 2 vezes aqui, que ela exclui sozinha. Então, ela seleciona sozinha a fonte só do capacitor. Estou dando zoom. Aqui a gente consegue ver os 100 passos que foi dado para verificar. Agora eu vou demonstrar através de outro circuito, um pouco mais... meio que num exercício, a funcionalidade desse worst case, além dessa, claro, e do Monte Carlo juntos. Eles podem ser usados meio que combinado. Porque o worst case ele nada vai ser do que mostrar o pior só. Ele vai mostrar esse menor, o pior menor e o pior maior, além do normal. Então esse circuito é um pouco mais simples. Você deve estar achando estranho que ele não tem uma fonte de tensão. Então como que ele vai funcionar, né? A gente vai declarar, apertamos F4 aqui e declaramos um ponto, né? Um ponto não dá. Aqui eu já tinha declarado como vim. Coloquei aqui, nesse ponto. E eu vou declarar que esse ponto, nele, a gente vai começar com uma tensão de 270 volts. Então vamos em T, spice, IC, espaço, V de voltagem. Vem aqui, declara qual fonte, qual ponto que tem essa voltagem, igual a 270 volts. Coloca aqui, pronto. Vamos falar qual é o tempo que a gente vai simular, que vai ficar simulando. Vem Simulator, deixa eu um pouco mais calmo. Edit Simulator. Coloque aqui nesse caso eu vou usar os 10 segundos. Ok, e a gente coloca aqui de novo. Eu tô um pouco mais rápido porque essas partes de simulação a gente já viu nas análises anteriores. Então eu vou simular ele agora aqui pra gente. Como é uma fonte, né? Ele começa com 270, tem um capacitor aqui que fica realimentando o sistema, armazena e vai soltando aos poucos. Então a gente tem uma queda bem vagarosa da, da corrente, da tensão. Eu vou soltar meio que um exercício para tentar explicar como que seria. Então, esse sistema, ele tem que ter uma tensão de 120 volts depois de 5 segundos. Então, vamos analisar ele aqui se ele está cumprindo esse requisito.
se em 5 segundos essa curva aqui vai estar abaixo de 120 volts. Vou aproximar mais um pouco. Então aqui a gente pode analisar aqui, ele está muito abaixo de 120 volts, ele está quase nos 100 volts. A gente pode pegar aqui, tá com 99 volts. Então nesse circuito aqui a gente não usou o Monte Carlo, a gente não usou o worst case. Mas, então é uma coisa que a gente vai ver agora, né? Então, se o resistor tiver uma tolerância ou se o capacitor tiver uma tolerância, são coisas que a gente vai pegar mesmo na hora da prática. Então, então a gente vai montar aquele mesmo circuito, só que agora aqui. Então a gente vem aqui de novo, a resistência, abre colchetes, MC Monte Carlo, forma o valor da resistência, declara uma tolerância, essa aqui eu já coloquei 20, essa tolerância vai ser. Nossa, eu não falei da outra, porque a outra. Gente, deixa eu voltar. Eu não comentei. Essa tolerância, a gente está declarando ela de 5%, tá? A gente usou ela como sendo uma tolerância só de 5%. Aqui nesse caso, a gente vai estar usando. Vou começar com uma tolerância de 20%. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente declara aqui MC de Monte Carlo, 10K, tolerância barra 20. Isso aqui você pode declarar como você quiser. A mesma coisa aqui. Só que esse aqui, eu estava escrevendo ali que eu percebi que se a gente colocar U aqui, ele vem U. Então, para solucionar isso, eu não consegui muito bem pensar, então em algo eu fiz esse método aqui, ele vai nos entregar o 500 micro e a gente só escreve a função aqui. MC esperança de aqui a gente fez o mesmo processo que o anterior, declarou o ponto aqui, declarou que ele vai receber 270, o tempo também 10 segundos. Aqui a gente vai do primeiro, informando que ele vai começar do 1 e vai até 100, plano 1 e 1. E aqui a gente declarou a tolerância 20, que vai ser 0,2. Que seja, vai ser uma tolerância de 20% o circuito. Então a gente vem em Simulator, Run. A gente só pega um ponto aqui. Então a gente vê que ele vai gerar esse tanto de curva, que vai ser as 100 curvas. Pegando aqui, aumentando. Vou pegar aqui, cadê os 5 segundos? Vou aumentar mais um pouco. Mas eu acho os 5 segundos, ainda não tô achando. Aparecer. Aqui apareceu. Não tô conseguindo eu não tô conseguindo pegar ele direito. Mas a gente pode ver claramente que aqui no pior caso, ele chegou a quase 140 volts. Ou seja, que vai extrapolar o que foi pedido, né? Que o nosso circuito em 5 segundos ele esteja abaixo de 120. Então, nesse caso, a gente vai ir testando através aqui da simulação para na hora do montagem do circuito a gente já se pegar e não ter esse erro, né? Que pode danificar algumas peças. Então, a gente poderia também declarar, vamos supor, quero testar com tolerância sendo 10%. Então, em vez de modificar todo o nome, a gente poderia, seria o mais adequado a gente pegar e modificar todo o nome aqui, que aqui a gente já declarou que sendo 20, né? A gente pode colocar 10 aqui para ficar mais fácil a leitura, a compreensão. E tem que mudar também, porque aqui é que vai falar, né? Nome, cadê cada um? Vamos lá. Right.
E aqui a gente pode ver que ele está quase tocando no 120, mas ele está abaixo. Então, aqui ele já é um circuito útil, um circuito funcional. Então, a gente poderia montar ele que ele estaria cumprindo os requisitos que foi informado para a gente. Que é de 5 segundos, ele está abaixo de 120 volts. Bem, agora a gente vai fazer o worst case. Bem, o worst case ele é um pouco mais complexo. A função, porque ele é uma função que não existe no LT Spice. Então a gente precisa entender um pouco mais da escrita da função para poder programar ele. Então aqui a gente fala que é uma função, function, né? A gente faz aqueles mesmos passos para declaração, vim, declarar aqui um ponto vim, coloca aquele 270, que ele vai, que o circuito vai ter 10, vai rodar por 10 segundos, vai ser medido por 10 segundos, os passos aqui, né? Que ele vai de 1 até 100, de 1 até 1, de plano de 1 em 1. Aqui eu já coloquei os dois testes que a gente vai fazer também, ele. E agora eu vou explicar mais ou menos como que faz essa função. Eu vou tentar explicar passo a passo dela. Vamos lá. Chamar até aqui. Bom, a gente tem que colocar esse ponto. Então, a gente vai declarar uma função. Então, a gente vai dar o nome, declarar o nome dela, WC. Worst case. Vai não. Aí vai colocar uma condicional aqui. Aí vai correr. Foi igual a 1. Não. Então se o primeiro passo, se a gente vai ter um primeiro passo, ele vai nos informar um valor nominal. Se não, né? If, de novo. Se ele tiver entre 1 maior que 0, então ele vai informar um valor entre 1, ele vai informar agora, se não tiver, ele vai informar um valor entre 1 e 0. Bem próximo do nominal. Então, maior que 0. E agora ele vai informar, se também não tiver 1, ele vai informar um valor próximo da última tolerância, maior tolerância, então, um valor menor da tolerância. Fechar aqui os colchetes. A gente abriu. Então é essa. Ah, legal. Eu cometi um erro aqui. Aqui eu esqueci de declarar que é para Spice. Então, ele próprio indica. Se é um comando, ele vai ser preto. Se for um comentário, ele pode ser várias coisas. Você pode mudar as coisas. Mas o comando geralmente sempre vai ser preto. Então é legal. Então, ó, agora ele é um comando. Deixa eu cancelar aí. Tesourinha. Então aqui, como eu declarei ela como sendo WC, então aqui eu também tenho que declarar WC. Então eu vou chamar a mesma coisa, então, o valor do capacitor e a tolerância que eu quero medir com o nome aqui do que é a função. A mesma coisa aqui para resistência. Então vamos simular ele. Então aqui a gente pode ver o pior caso. E aqui só mostra a potência nominal. Né? Não vai mostrar o maior. Aqui a gente pode ver que ele, assim como no Monte Carlo, ele 5 volts em 5 segundos, ele vai estar bem maior do que 120. Então, esse circuito não é útil, ele não satisfaz o nosso... Ah, gente, esqueci o nome. Ele não satisfaz o que foi requerido. Então, aqui a gente vai... Agora eu vou mudar. Já tinha declarado. Aqui eu vou mudar para 10%, assim como no Monte Carlo. Gente, eu acho mais fácil, tipo assim, você dar um nome. Vou dar um nome aqui pro caso. Sei lá, a gente dá um nome de A, por exemplo.
Aqui também vai ser A. Eu quero mudar, né? Porque se o seu circuito tiver muitas variáveis, né? Muitos resistores, muitos capacitores e muitos componentes que você colocar, né? Indutores, né? Vamos poder colocar vários componentes que existem. E você, toda hora que você quiser, não, quero testar agora para 5, quero testar para 10, quero testar para 20, 15. Aí você não precisa ir mudando toda hora o nome. Você só vem aqui nessa declaração e muda aqui o final dela. Então vamos simular o sistema. Então aqui, cadê o Six? A gente pode ver que ele está bem abaixo do 120. Quase no 120, mas ele está um pouco abaixo. Acho que aqui não vai fazer muita diferença. A gente vai ficar vendo ele quase chegando a um pouco abaixo, quase encostando no 120, mas ele está abaixo. Então ele mostra que em 10% ele realmente é um circuito útil para gente, que satisfaz o que foi requerido. Então, através disso, a gente consegue economizar muito tempo com cálculo, com testes experimentais, com perda de componentes e com perda de componentes. Bem, gente, eu vou terminar as análises por aqui. Eu agradeço a todos. Espero que vocês tenham entendido sobre as análises. E não se esqueçam de checar os nossos materiais, que tem um pouco mais de conteúdo para vocês revisarem um pouco. Vai ter alguns exercícios. E vejo vocês nas próximas.